Aqui eles estariam saindo dos corpos, olha, deixados dentro da nave e vindo para a Terra, de um contato extraterrestre durante uma experiência parapsíquica. Será que isso já não está acontecendo há milhares de anos? Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, e no vídeo de hoje eu vou conversar com Wagner Borges. Ele foi muito, mas muito pedido por vocês, então aproveitem. Ele é espiritualista, projetor extrafísico e consultor da revista UFO, então nós vamos abordar aqui nesse vídeo muitos assuntos relacionados aos alienígenas também. Eu tenho certeza absoluta que o que você vai ouvir aqui nesse vídeo hoje, você não vai ouvir em local nenhum. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, com vocês, o maravilhoso Wagner Borges. Então, gente, eu tô aqui com Wagner Borges, que é o mestre da projeção astral, né? Um dos nomes mais conhecidos quando o assunto é projeção astral, e não por menos. Ele ensina várias técnicas, várias práticas, conta as histórias das projeções, né, Wagner, das coisas que você vê, o que eu acho sensacional. E para começar, Wagner, até para quem nunca teve contato com esse tema, o que é projeção astral? Olá, Carol, pessoal que está assistindo. Que bom estar aqui batendo esse papo, Carol, porque muita gente tem saídas do corpo e fica confusa, porque não entende bem o que aconteceu. Existe um fenômeno parapsíquico em que a pessoa se sente desprendendo para fora do corpo, como se a mente dela, ou consciência, se soltasse temporariamente para fora do corpo, e ela se vê como se fosse um espírito livre, para fora da matéria. Ao longo da história, muitas áreas trabalharam esse tema, cada uma com uma abordagem diferente, né? Então a nomenclatura sobre isso foi variando. Por exemplo, projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, projeção da consciência, de desprendimento espiritual, voadinha no além. Então, dependendo da cultura e da época, foram surgindo nomes diferentes, e o mais interessante é que dentro assim do passado da humanidade, nas chamadas áreas espirituais do Oriente Antigo, principalmente, se falava muito nesse fenômeno, Carol, mas sempre associado a um iniciado dentro da parte esotérica, ou um yogi isolado em algum templo, até chegar no século XX, quando começa a surgir literatura em que pessoas publicam livros contando que tiveram saídas do corpo, morando em Londres, Rio de Janeiro, Paris e todos os lugares do mundo. Então aquilo saiu meio do nicho místico e passou a ser considerado uma possibilidade de que a pessoa pode desprender para fora do corpo em momentos como o sono, estados alterados da consciência, quando o metabolismo cardiorrespiratório está baixo e as ondas cerebrais também estão baixas. Agora, acontece às vezes na meditação profunda, por exemplo, acontece durante um transe mediúnico de um médium, por exemplo, que está num estado alterado. Então, esse tipo de fenômeno é mais comum do que se pensa, porque outrora, décadas atrás, quando se falava desse tema, ficava muito dentro daquela coisa, a pessoa falava assim, isso rola com um médium, rola com um sensitivo. Não, isto rola com muito mais gente que também tem sensibilidade, mas ela aflora de forma inconsciente, e a pessoa, por exemplo, na maioria das vezes durante o sono, por quê, Carol? Porque é o momento em que a gente se permite mais horas de relaxamento, é durante o sono. Então, 99% dos relatos de saídas do corpo acontecem durante o sono, sobrando 1% para aquelas outras possibilidades que a gente falou ainda agora. Maravilha. E dentro dessa questão da projeção astral, né, até as pessoas que sabem o que é, elas ficam com medo de fazer, justamente porque acham que alguém vai vir, vai tomar o corpo da pessoa. Tem um monte de medo. O que acontece? Qual é a realidade dessa história toda? Boa parte disso é mito. Por que é mito? Outrora, esse tipo de tema era desenvolvido dentro dos templos esotéricos, de mestre para discípulo. Então, por aquela época, se acreditava que o conjunto dessas experiências era muito profundo para passar em aberto. Então, criaram um sistema de segurar a informação dentro da linhagem ocultista e não passar aquilo para fora. Então, uma das formas de afastar o público leigo disso era espalhar mitos dizendo que era perigoso isto, aquilo. Isso não somente
com a saída do corpo, mas com a mediunidade, a clarividência. Nada desses temas era colocado em aberto e estava tudo muito envolvido em mitos, né? Então, ao longo do tempo, foram surgindo diversos livros, autores e áreas que lentamente foram trazendo o tema para fora. Por exemplo, na mediunidade, você tem aqui no Brasil o espiritismo, a umbanda, cada uma do seu jeito. Você tem a teosofia, internacionalmente falando de chakras, Sim. corpo mental, corpo astral. Então, foram surgindo, do século XIX para frente, algumas áreas que foram abrindo a informação, e no século XX, uma grande literatura sobre o tema, e depois a internet. Ocorre que de todos esses fenômenos, Carol, a mediunidade, os chakras, tudo isso tem muita gente falando, religiões como o espiritismo, por exemplo, ou a umbanda falando, mas não há nenhuma religião ou área que encampou a saída do corpo. Então não tem milhares de pessoas falando nisso, milhares de livros como em outras áreas. Então, de todos esses temas que eram herméticos, sobrou um que ficou meio escanteado, que foi a saída do corpo, e como só tem 100 anos que começou a sair a literatura específica de saída do corpo, não deu tempo de criar uma massa crítica de informação aberta para tirar o medo. E dentre os mitos que se falava antigamente, falava assim, Carol, cuidado que você pode se perder no além, cuidado que quando você sair do corpo, vem uma entidade do mal e entra no seu corpo. Não sei se você viu aquela série da Netflix, para piorar a situação. Para piorar, porque quando rolam filmes, o filme ele pega uma ideia e joga ficção por cima. Verdade. Então, tem alguns filmes que pode abordar de uma forma mais próxima da realidade, mas tem outros que vão jogar o lance do terror por cima, a pessoa sai e entra alguém no lugar dela. Isto não acontece nem na mediunidade. Ô, Carol, eu faço isso desde os 15, eu acabei de fazer 60 anos. Então, estou mexendo com isso há 40 e poucos anos, ninguém entrou no meu corpo até hoje, eu não morri. Eu sempre brinco, Carol, que se sair do corpo matasse, não haveriam livros de projeção astral, porque o autor teria morrido antes e não teria voltado. Teria publicado, né? Então, eu posso assegurar, né, isso com o pé bem no chão, estudando bastante esse tema, não há possibilidade de entrar uma entidade no corpo, porque nós temos uma aura, que é um campo energético, que enquanto a parte espiritual se projeta, a aura veda o corpo humano. É igual a impressão digital. Ninguém tem impressões digitais igual ao outro. Ninguém tem um campo energético igual ao outro. É pessoal. E durante a saída da aura humana se projetam filamentos, Carol, que se juntam, formando um feixe, interligando o astral ao físico. Então, de onde quer que você esteja, você sempre vai ser puxada de volta por esse feixe de energia que está atrelado ao metabolismo do corpo. Então, quando o metabolismo do corpo sobe, esse feixe traciona. Foi isso que ganhou o nome ao longo da história de cordão de prata, que também é outra metáfora, porque não é uma corda e nem de prata, né? Quando se fala cordão, é uma metáfora de algo que liga duas partes, o astral e o físico. Quando você fala prata, é porque ele brilha muito e lembra o brilho da prata. E a expressão cordão de prata, ela vem da Bíblia, do Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia diz que na hora da morte, o espírito sobe à terra e o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra e rompeu o cordão de prata, significando que havia um elo. Em homenagem ao pregador da Bíblia, os ocultistas chamaram de cordão de prata, e que não é uma corda nem prata. Aí a pessoa pega ao pé da letra e fala assim, e se vier uma entidade cortar meu cordão de prata? E não é uma corda, não é de prata, mas um feixe de energia que só se rompe na hora da morte do corpo, quando chega o tempo da pessoa, e esse tempo é porque ela está dentro do corpo e não porque está fora. Existe até uma referência muito interessante dentro da mitologia grega, as 3 bruxas, quando elas esticam a corda e vem com a tesoura para cortar quando a pessoa tem que morrer. São metáforas, né? Não vai imaginar que vem um mago trevoso com uma tesoura energética, Carol e Krau. Tesourona, né? Uma tesourona do além. Não tem isso, é mito mesmo. É mito. E então, já que a gente já sabe que não existem malefícios, quais são os benefícios da projeção astral? Antes de falar do malefício, do benefício, tem um malefício que não é a saída do corpo, Carol, mas quando uma pessoa se volta para esse tipo de experiência como fuga da dura realidade do dia a dia, ou que ela quer ir para outro lado para fugir de dentro dela mesma. Isso é negativo, porque não deixa de ser uma fuga. Muita gente, em lugar de estudar um tema desse para crescer, para evoluir, está buscando nisso alguma coisa do eguinho dela dentro. Então, nesse sentido, mas ela faria isso com qualquer coisa, com a mediunidade, com a clarividência.
motivos de fuga. E outra, perder o pé no chão da realidade daqui. E uma árvore só cresce, Carol, se ela estiver bem enraizada. Então, eu sempre falo para as pessoas, você quer estudar saídas do corpo e aprofundar? Primeiro, pé no chão. Calce a você mesmo com estudo sério de todas as áreas, para não ficar preso e bitolado numa abordagem só, para você ter noção correta do que está fazendo. As vantagens são várias. Eu posso citar no meu próprio caso. O medo da morte desaparece, Carol, porque uma coisa é o medo de morrer do corpo celular, que é o instinto de sobrevivência, que tem que existir. A outra coisa é o medo da morte como um conceito na nossa mente. E o que a nossa cultura ocidental fez? Nós criamos no imaginário popular a ideia da morte como uma entidade que é uma caveira com um capuz e uma foice. Então, a pessoa fala, lá vem ela, quem? A morte, como se fosse um ser. Um monstro, né? E, na verdade, isso está no imaginário. Então, isto criou muito medo, é cultural. Então, o medo que eu digo que se quebra é o medo disto, inserido na mente dentro de mitos e coisas criadas culturalmente. Não é o medo de morrer, que é físico, é celular. Então, esse medo da morte, enquanto uma ideia, desaparece. Porque desde o momento que a pessoa se vê fora do corpo, Carol, e vê o corpo dela deitado, sem ela estar dentro, ela está provando para ela própria que ela existe independentemente do corpo e do cérebro. Ela não vai poder provar para um terceiro, mas se ela tiver segurança disso, do que ela está vivendo, isto quebra o medo dela, ela percebe que ela não é o corpo humano. Ela é uma consciência, uma cidadã do universo, uma centelha vital do eterno, temporariamente agregado na Terra, na condição de ser humano, homem ou mulher, e que agora está desprendida. E aí você começa a perceber que você pensa sem o cérebro. Você é mais do que algo que come, bebe, dorme, reproduz e morre. Você é algo, uma consciência. Então, isto quebra a ideia de que a morte seria a cessação da consciência ou deixar de existir. E isto, de tabela, permite, em alguns casos, é claro, quando a pessoa não tem medo, ela encontrar pessoas que já viveram aqui, Carol, e passaram para o lado de lá. E aí, você, por exemplo, Carol, você sai do corpo, encontra um ente querido teu que desencarnou há 10 anos antes. E aí você fala assim, mas espera aí, quando essa pessoa foi embora, eu fui no velório, chorei pra caramba, ficou um vazio dentro de mim, eu fiquei meses de luto, fiquei mal pra caramba. Eu saio do corpo, descubro que a pessoa está viva, então que velório que eu fiz para algo que não está morto e somente o corpo ficou? Isto quebra um paradigma na mente, faz a pessoa olhar tudo isto de outro ângulo. Agora, eu estou colocando isto quando uma pessoa estuda esse tema a sério, ela percebe claramente que o cadáver precisa ser respeitado, era um invólucro que a pessoa usou, mas que aquilo não era o real, esse pensamento, e não significa que ela não vai sentir saudade, não é isso. Mas a maneira dela entender a perda muda completamente. E outra coisa muito legal, Carol, todas as tradições falam de guias espirituais, mentores, protetores, né? Todas as áreas falam nisso, cada uma com um nome. Durante as saídas, há um encontro com esses mentores que aportam conhecimentos espirituais elevados, que a gente não encontra aqui, dão toques espirituais, não do que fazer, mas dão toques legais de consciência. Você volta para o corpo, desperta aqui com esse conhecimento para enfrentar o dia a dia com uma outra vibe, uma outra forma de ver. Então, as possibilidades que se abrem são muito grandes. Nossa, maravilhoso. Essa explicação eu nunca tinha tido sobre a projeção astral. Então, agora que você fala sobre esse despregar da consciência, esse encontro com os mentores, né? Alguma vez você já encontrou com o teu mentor ou com algumas outras figuras interessantes por aí? Várias vezes. Eu comecei a ver essas presenças, Carol, quando eu tinha 17 anos, porque eu comecei a ter saídas do corpo espontâneas, sem saber o que era, lá na década de 1970, quando eu tinha 15 anos. E é claro, não tinha literatura sobre o tema, não tinha internet. Eu, durante meses, tive que lidar sozinho, enfrentando o meu medo para aquilo que estava acontecendo, sem eu entender, era espontâneo. Eu deitava para dormir e me sentia desprendendo, me sentia paralisado, a aura dilatando, depois eu me via fora do corpo, não tinha ninguém para conversar. Então, levei um ano, dos 15 aos 16 anos, para poder entender. Quando eu entrei para os 17 anos, eu comecei a ver presenças extrafísicas. Inclusive, alguns amigos meus no Rio de Janeiro que tinham morrido por assassinato, violência urbana, droga, eu os via fora do corpo, até ajudei passando energia
para ajudá-los a passar para o outro lado. Então, fui me acostumando. Então, foram aparecendo presenças que se identificaram como mentores daquele trabalho que eu estava fazendo inicialmente. Não era eram grupos, seres espirituais que, em conjunto, um aparecia, no outro dia era outro, daqui voltava o anterior. Não havia uma presença, haviam várias presenças. Agora, dentre essas, tinham 3 ou 4 que apareciam com mais frequência, por ligações de outras vidas comigo, ou por aquilo que eu estava fazendo. Então, com o tempo, eu fui me acostumando, e muito jovem, Carol, 17 anos, eu era levado fora do corpo para aplicar energia em pessoas mortas na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Porque assim, uma pessoa desencarnou numa violência, ela está ainda ligada ao corpo, não todas, é claro. Então, um mentor espiritual, se ele aplica uma energia na pessoa, a energia dele é muito sutil, atravessa o corpo espiritual da pessoa. Mas eu, estando fora do corpo, eu estou ligado ao corpo e, portanto, um pouco mais denso mais forte. e mais próximo energeticamente de quem acabou de se soltar. Então, eu aplicava o passe, soltava o espírito do outro lado, aquela equipe pegava e levava ele para um centro de cura do lado de lá. Então, eu fui me acostumando com 17 anos a isso. Então, aqueles medos, aquelas coisas todas, desapareceram comigo muito jovem. E quando eu tinha 19 anos, a mediunidade aflorou em mim, despertou também. Então, parte do que eu via fora do corpo, eu comecei a perceber como médium aqui. E aí, é claro, eu fui correr atrás de grupos que trabalhavam a parte mediúnica, um grupo espírita, um grupo de umbanda, para tentar entender. Sendo que eu lia muito teosofia na época, livro de ocultismo. Eu sempre tive a mente muito aberta. Nunca consegui, Carol, prender minha mente e bitolar numa área só. Uma coisa só, sim. E aí somou a mediunidade bem desenvolvida com a saída do corpo. Depois a clarividência foi abrindo, aí eu fui pesquisar a parte chinesa, a parte egípcia, até desembocar na parte hindu. Aí hoje eu sou um amálgama, um somatório. Uma coisa que misturou tudo, né? Misturando tudo e que me ajudou nas saídas do corpo a entender de conjunto. Porque nas saídas do corpo eu via presenças espirituais com formação assim humanoide chinesa, hindu, brasileira. Então eu percebia que o plano espiritual, as pessoas mantinham ainda o formato energético ligados à última vida que elas tinham vivido. Depois, quando eu comecei a acessar planos um pouquinho mais altos, eu sempre brinco, Carol, pela carona que os mentores me davam para chegar num nível mais alto, eu comecei a perceber seres que não tinham forma humanoide. Eram focos de luz, esferas de energia, era inteligência e amor integrado na consciência, sem forma. E aí você ter contato com alguém assim, você volta para o corpo cheio de ideias novas, cheio de vontade de fazer coisa positiva, que é uma das vantagens da saída do corpo, o contato com um ser de luz, inevitavelmente você tem um pouquinho daquela luz na hora do contato. Essa luz vem com você para dentro da matéria para ajudar a enfrentar o dia a dia difícil, as coisas pesadas daqui do dia a dia, com um enfoque novo, sem perder o bom humor, entendendo os problemas do dia a dia, mas com uma visão um pouquinho mais larga do que a média. Então, se esses corpos eles mantêm a forma da última encarnação, provavelmente você já encontrou com alguns alienígenas. Sim, aí é que tá. Aí são várias possibilidades, Carol. Se o ser humano da Terra, mesmo cheio de problemas e limitações, consegue ter experiências fora do corpo, por que outros povos das estrelas também não teriam as mesmas experiências? Né? Uma questão óbvia. E aí o que acontece? Ao longo dos anos, eu comecei a perceber presenças que não eram daqui da Terra. Eram formas humanoides, mas com outros formatos de expressão. Tá? Eu tenho até algumas imagens que eu posso mostrar daqui a pouquinho, a gente compartilhar aqui para deixar um papo mais dinâmico para quem está assistindo. E aí eu percebi claramente que algumas dessas presenças também estavam fora do corpo. Aí eu aventei a seguinte possibilidade, Carol. Imagina uma nave, sei lá, de alguma raça extraterrestre, eu não estou situando o lugar ou nome, esteja fora do alcance dos satélites da Terra, esteja fora no espaço. Lugar seguro. Eles deixam seus corpos dentro da nave em cápsulas de animação suspensa, se projetam para fora do corpo e vêm para a Terra com um corpo espiritual invisível. Seria um método perfeito de você observar uma raça sem ser detectado. Influenciar também. Né? Exato. Ninguém roubaria a tua nave, ninguém te atacaria. E você poderia observar sem ser detectado. Daí vem a pergunta, Carol. Será que isso já não está acontecendo há milhares de anos e a gente não percebe?
E outra, isto não anula a possibilidade de um contato físico. É claro, eu só estou dizendo que há uma outra possibilidade. Você, por exemplo, ter uma experiência fora do corpo, Carol, e se deparar com uma presença de fora da Terra que também está fora do corpo, num meio comum que seria o plano espiritual ou extrafísico em geral. Então, eu posso usar uma imagem aqui, Carol, para ilustrar? Tá, deixa eu pegar aqui, só um instantinho. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Espera aí. Antes de mostrar, Carol, aqui, ó, essas imagens são tiradas do meu livro Viagem Espiritual. É o princípio de uma saída do corpo, aqui o corpo sutil se desprendendo, ó. É nessa condição aqui, Carol, que a pessoa acorda e não consegue se mexer, aquela paralisia. Do sono. E aí, porque já está uma polegadinha para fora. À medida que o corpo astral vai subindo, a aura vai se expandindo junto, ó, e vai aparecendo os filamentos energéticos, né? O nome cordão de prata. Olha, vai se soltando ainda dentro da aura humana, né? Até ganhar uma soltura. Eu estou passando rápido, para a gente chegar na parte dos extraterrestres. E esse cordão de prata, aqui, são duas presenças espirituais ajudando numa saída. Carol, ele sai de todas as partes do corpo humano, observa. São vários filamentos, mas na altura dos chakras principais, formam-se filamentos maiores, principalmente na altura da cabeça. Mas ele sai de várias partes. E na questão aqui, ó, essa aqui explica bem. Tá vendo? Vários filamentos, né? Formando e a aura da gente em torno. Então, não tem como alguém entrar, porque todo esse campo energético protege e a pessoa está interligada na matéria o tempo inteiro. Espera aí que eu estou chegando aqui nos ETs, só um instantinho. Não problema nenhum. Aqui, olha aqui, tá? É uma nave, eu peguei aqui aqueles Greys, Carol, e você sabe que esse tipo de extraterrestre, ele em alguns momentos e lugares, ele pode ser demonizado, né? As pessoas olham e falam, isso aí é do mal, que não sei o quê. Eu nunca vi nada negativo nesses seres. Como eu participo da revista UFO, a maior parte dos avistamentos ou supostos contatos com seres extraterrestres é com esses seres. O que dá para desconfiar de que sejam mais próximos da gente, né? Ou que já estejam observando a gente há tanto tempo, por isso a maior quantidade de relatos. Aqui eles estariam saindo dos corpos, olha, deixados dentro da nave e vindo para a Terra. E aí o que aconteceria, Carol? Veja, um rapaz está projetado fora do corpo e eles também, veja. Eu coloquei essas imagens no livro para poder dar conhecimento para as pessoas desta outra possibilidade de um contato extraterrestre durante uma experiência parapsíquica, que é claro que também pode ocorrer num lance mediúnico ou por clarividência, né? Aqui, inclusive, existem outras modalidades da saída do corpo, onde o corpo astral se solta e depois a mente se solta do corpo astral, que é uma experiência mais avançada, chamada projeção do corpo mental. Observa só, aí desaparece a forma humanoide, Carol, porque houve uma expansão da consciência. Olha aqui, ó. Esta aqui é uma experiência que rola na meditação. A pessoa vai falar assim, Carol, parece que eu e o universo nos tornamos um na meditação. Isso é chamado de expansão da consciência ou estado de consciência cósmica, né? Aqui, uma saída convencional. Então, deixa eu sair aqui para a gente se ver de novo. Espera aí, deixa eu botar aqui para baixo. Então, essas imagens, elas ajudam a gente no bate-papo, a gente entender isso aí. Claro. Muito bom. E aí, quando você teve o encontro com esses seres, então, né, que eu acredito que já foi mais de uma vez. Várias vezes. Quais são os aprendizados, assim, que você teve? Vamos lá. O aprendizado é o seguinte. Da mesma forma que, vamos supor, um grupo de universitários sai da faculdade, vai numa comunidade carente alfabetizar, veja, eles não são professores, mas já têm condição de alfabetizar a outros. Vamos pegar outro exemplo. Um grupo de pessoas se reúne e vai dar uma assistência no asilo, um orfanato ou num hospital. Ou um grupo de profissionais de saúde vai numa comunidade carente e durante um dia atende com aquela comunidade gratuitamente, fazendo um serviço de assistência social. Tá. Imaginemos algum outro povo das estrelas, e é claro, o universo é infinito, né, Carol? Deve ter de tudo. Deve ter tanto gente igual a gente espalhada pelo universo, quanto gente muito superior a nós e gente bem muito atrás na escala evolutiva, né? O universo é infinito. Então, eu estou falando de seres numa vibe positiva, superior, que seriam incapazes de fazer o mal para alguém
né? Principalmente alguém que sabe menos como nós aqui na Terra. Então, um grupo desses seres lá no local deles poderia falar: vamos até o astral da Terra de forma invisível para prestar uma solidariedade aos espíritos que estão estagiando na Terra, vamos dar uma forcinha invisível no astral, vamos dar um apoio. E aí a pessoa sairia do corpo e encontraria essas presenças que estão aqui num lance de ajuda. É uma possibilidade que eu estou dando. Então, quais seriam as orientações desses seres? As mesmas dos grandes mestres da humanidade, porque como eles vibram numa vibe superior, seria a mesma coisa que Jesus ensinaria. Buda, Krishna, Lao Tse, Kuan Yin, Maria, seriam coisas de crescimento da consciência, tipo, fazer o bem sem olhar quem, né? Já que eles também estão fazendo isso, procurar expandir a consciência e perceber que nós não somos só a matéria, procurar ajudar naquilo que for possível. E uma das coisas que eles se preocupam, Carol, é com a natureza do planeta, a ecologia, que nós estamos destruindo o planeta. Eles se preocupam muito com esse tipo de coisa e eles ficam horrorizados com a nossa violência. Porque é aquela coisa, eles não comportam essa violência mais no nível evolutivo que estão. Quando eles olham nossas guerras, nossas coisas internas mal resolvidas e o que nós estamos fazendo com o planeta, eles ficam abismados e a tendência é uma retração no contato. Porque muita gente fala assim, Carol, por que eles não fazem contato? Dá uma olhadinha no nível atual da humanidade, o ser humano não faz contato direito com o próximo, não faz contato direito consigo mesmo. Como é que nós vamos fazer contato com alguém vindo de fora? E outra coisa, boa parte da humanidade ainda não aceita esta possibilidade da vida além do planeta Terra. Então, tudo isso entra em conta um impacto psicológico traumático para a humanidade no eventual contato. Porque uma coisa, somos nós conversando nisso aqui, a gente fala assim, Carol, que legal, vai pausar um negócio. Pô, vamos para lá, né? Vamos... Mas a pessoa, eu não vou porque pode ser o diabo, eu não vou. Tem muito disso. Então, ainda isso reflui. É só a gente dar uma olhada no fanatismo que graça, vamos chamar assim, na religião em geral, no esporte, na política, as pessoas ficam muito polarizadas. Então, tudo isso não deixa criar uma sintonia global para que haja uma abertura para esses contatos. Então, o que eles falam não é nada tipo assim, e Carol, é até bom estar conversando sobre isso, porque na internet a gente sabe, tem coisas maravilhosas e coisas confusas, né? A pessoa tem que usar discernimento para filtrar. Então, tem muita gente, eu vou falar uma expressão aqui do Brasil, viajando na maionese astral. Maravilha, tá bom. Por exemplo, grupinhos de fanáticos de ufologia que acham que o mundo vai acabar e só o grupo deles vai se salvar porque eles são os escolhidos. Olha que absurdo. Uma coisa de ego daquele grupo de se achar Onde está escrito isso? Né? Exatamente. Outra coisa, nós vamos ascensionar para a 8ª dimensão, não sei da onde. Eu vejo isso, gente, mas como assim? Eu sempre vejo isso, eu nunca entendi. E outra, Carol, como é que eu vou evoluir para tal da 8ª dimensão se eu estou cheio de tranqueira dentro de mim? Eu tenho medo do invisível, medo da morte, medo de espíritos, medo de encontrar comigo mesmo. As pessoas estão cheias de medo, mas há uma coisa de arrogância para quem mexe em alguma área mística ou espiritual, de se sentir um pouco diferente da média. E na verdade... Deveria ser o contrário também, né, Carol? Todos nós que estamos aprofundando isso, à medida que a gente vai avançando, a gente começa a perceber o lado sombrio da gente. A gente começa a sentir uma coisa legal e não a se sentir superior e diferente das pessoas. Pelo contrário, eu estou bem com isso, gostaria que mais gente soubesse disso e fosse ficando feliz. Quando você está bem, Carol, você transborda, não é força. Você transborda o que você é. Então, você transborda alguma coisa boa. E aí você não precisa convencer a ninguém, né? Não precisa convencer, não precisa lutar, não precisa doutrinar. Simplesmente aquilo emerge. Então, essas presenças sutis, elas transbordam o que elas são. Então, numa saída do corpo, não há engano. A energia, ela reflete o que a pessoa é. Um ser trevoso, por exemplo, Carol, poderia alterar a aparência do corpo astral, que é dotado de alta plasticidade para tentar enganar alguém. Mas aqui vai valer a mesma coisa que nossos pais nos ensinaram. Não confie nas aparências. As aparências podem enganar. Espiritualmente, mais ainda. Então, como é que a pessoa sabe se aquele ente, aquele ser, é da luz, é do bem? Pela emanação e o transbordamento da energia. Um ser trevoso
pode plasmar uma coisa linda, mas o transbordamento é ruim, você não sente E você bem. fica confuso, né? Você não sabe se aquilo aconteceu de verdade. Um ser positivo, não importa se ele é extraterrestre ou humano, se transborda algo legal, você sabe que está na presença de alguém positivo, alguém que é da luz. E outro detalhe, quem é da luz não precisa ficar afirmando isso. Nem não se precisa... provando. Simplesmente seu transbordamento vai ser na própria atitude, no que pensa e no que sente. E aí é que está. Cada ser humano é uma mistura de qualidades e defeitos. Você, eu e todo mundo. À medida que a gente vai aprofundando, Carol, a gente tende a aumentar a qualidade devagarzinho e diminuir o defeito. E é uma luta a vida inteira, né? É o chamado vencer a si mesmo. Então, mesmo que alguém fosse arrebatado para o outro lado da galáxia, teria que ir lá viver e crescer e desenvolver o que tem dentro e lutar contra a própria ignorância. Então, nem trocar de planeta nos resolve se a gente não melhorar o nível de consciência. Às vezes é por isso que a gente não consegue sair daqui, né? Porque a gente ainda não está apto a sair, né? Exato. E dentro disso também, Wagner, eu vejo muita gente vendendo cura de alienígena. Você já viu isso? Eu acho isso sensacional, porque a pessoa só está ganhando dinheiro com isso e não está curando nada. Existem duas coisas. Existe o pessoal que vende cura, supostamente, de extraterrestre, e existe muita gente que não está interessada em grana, mas acaba entrando numa vibe de fanatismo, né? Por doutrinação. Só falta surgir uma religião dos ETs, né? Mas já tem, a cientologia tem um pouco disso. Mas alguma coisa grandona que pegue muita gente, né? Não eu acho que em breve, em breve. Mas é capaz de acontecer esse tipo de coisa. Então, é assim, cura é uma coisa de energia e de transformação. E a gente está com o pé no chão, né, Carol? Você quebrou o braço, tem que engessar. Você não vai consultar o guru ou o médium ou é um braço físico, engessar, né? O braço é físico. Você está com dor de dente, não adianta a energia lá de Orion para curar sua dor de dente, né? Então, o que acontece? É possível curas por vias alternativas, não somente extraterrestres, mas por várias vias aqui da Terra acontece. Agora, não é tão comum, são situações fora da curva e sempre priorizando o bom senso, né? Você não vai pegar uma pessoa com câncer, tá, que está fazendo o tratamento com a médica e tirar o tratamento para fazer um tratamento extraterrestre ou alternativo. Isso não tem lógica. O que se pode fazer, que eu acho interessante, mantém o tratamento daqui e acrescenta alguma coisa que você gostar, mas com o pé no chão, sem tirar. Eu acho que é possível algo assim, uma cura por outras vias, mas mantidas as devidas proporções de cada caso e sem perder o pé no chão. Quando uma coisa está cristalizada na matéria, precisa do bisturi, né? O Carol precisa do médico daqui. Agora, tem um monte de coisa que a medicina não consegue chegar, como despertar da consciência, melhoria de pensamento, melhoria de emoção, melhoria de energia. E qual seria a cura? A melhoria da gente por dentro transbordaria uma energia melhor, que equilibraria melhor o corpo humano. E aí as doenças nem teriam espaço num ambiente desse, né? Carol, a gente pode sair aqui e pegar uma gripe. Você está na Polônia, em Cracóvia. Aí vai começar a fazer frio já. Você pode pegar uma gripe se você se inclusive, eu acho que eu estou. Você pode ter uma aura maravilhosa, Carol. Você é a melhor pessoa do mundo e, no entanto, está gripada. É do jogo. Sim, porque existem vírus e patologias, né? Você pode pegar Covid, mesmo você sendo guru, médico. Aí está cheio de gente na internet dizendo vibre alto positivo para não pegar Covid. Não adianta, você vibra alto, vai ali no centro da cidade e volta. Você vibra alto e não toma vacina? Não toma vacina, não usa máscara, você vai pegar. Complicado. Então, tem muita coisa disso que você está falando. Complicado. E como a gente tem acesso a muita gente pelo YouTube, é sempre bom colocar pé no chão, bom senso, filtra tudo que lê, tudo que vê, tudo que escuta, e só aceita o que passar pelo crivo da razão e do bom senso. E eu não estou falando de intelecto, eu estou falando do conjunto do bom senso, que envolve amor, alegria, ética e consciência. Senão a pessoa embarca em cada furada, Carol. E eu não estou dizendo que a pessoa não pode se abrir para um poder superior para trazer algo, mas com o pé no chão, sabe? Uma árvore só vai para cima se estiver bem enraizada. Então vamos falar de um tema bem polêmico sobre esse assunto. Tem muita gente que sempre me pede para falar sobre ayahuasca e chá do Santo Daime. Eu não falo sobre esses assuntos porque eu não quero, eu tenho muita criança que me assiste, eu não quero insinuar que a pessoa precisa consumir algo para atingir estados elevados da consciência. Então, eu queria saber o que você pensa disso. Vamos lá, eu penso igual a você, tá? Só que assim,
aonde surgiram as práticas nativas entre os povos indígenas e entre os xamãs, os iniciados dentro daquela tradição. Então, o xamã, ele vai fazer um chá de erva, ou na América Central, por exemplo, um chá de cacto ou de cogumelo, ou na América do Norte, ali na parte quente. Então, cada tradição, em relação à topografia do lugar, foi aprendendo a pegar, fazer aquelas remédio ervas. e essas ervas variam de lugar para lugar. A ayahuasca é amazônica. Você não vai ver um índio da América do Norte tomando ayahuasca, porque a topografia lá é outra, mas lá eles vão ter peiote, né? Chá de cogumelo. Aqui então, na Polônia é o Amanita muscaria, que também é um cogumelo. Se você vai, por exemplo, lá na Austrália, entre os aborígenes, é outra coisa, lá não tem a vegetação. Tem uma regionalidade, mas o princípio da erva, exatamente, que é psicodélico, é o mesmo. Exato. Então, o que um xamã faria? Faria uma prece ao espírito da planta, quer dizer, um contexto cultural. Todo cultural, nativo. Ele teria uma preparação e ele faria aquilo por uma questão da cultura nativa. Aí está inserida. Claro. Quando isto passa para a sociedade em geral, que não é indígena, mas a sociedade consumista e materialista do contexto atual, eu já não gosto desse tipo de coisa, porque está fora do princípio do indígena. Eu também sou da mesma opinião. E ao trazer para a sociedade moderna, aquilo vai ser revestido de uma neo-religião vegetal. Concordo, então vai plenamente. começar a ter uma doutrina em cima que originalmente não existia no contexto indígena. E aí, para você trabalhar com isso, vai ter que receber uma doutrinação. E nós não estamos aguentando nem a doutrinação clássica das religiões em geral, para pegar mais uma. Então, tipo assim, dentro da natureza, X, correto. Fora, eu não gosto muito dessa abordagem. É distorcido, né? É muito distorcida essa cultura. Agora, entretanto, eu conheço pessoas, tenho amigos que trabalham com ayahuasca, o chás, de uma forma igual o nativo trabalharia. Se reúnem num sítio, um grupo pequeno, não tem doutrina, simplesmente eles trabalham com a parte xamânica ou gostam dela, fazem um trabalho ali de indução de estados alterados com segurança, criança não toma, não é obrigada a tomar, aí há uma diferença muito grande. São adultos que compõem um estudo originário da parte nativa para estudar como o efeito disso acontece por uma vibe que eles gostam. Mas daí a doutrinar pessoas, dar isso para a criança, ou espalhar isso como doutrina, eu acho até perigoso. Agora, no contexto nativo, né, no devido lugar... É a cultura deles, a gente tem que respeitar. E também eu acredito que a gente não precise, né, de um nível de toxicidade alto para poder alcançar um estado elevado da consciência. Também acho isso. A própria projeção astral está aí, quem estuda, quem vai a fundo sabe que dá, e eu sei porque eu faço, Wagner. Então, eu falo assim, com o maior coração aberto, que eu acho que não precisa. Então, se as pessoas queriam a minha opinião, tá aí. Na verdade, Carol, o ser humano, ele gosta de enganchar a mente num monte de coisas de ponto de apoio. Tudo bem, se você precisa de uma bengala para poder andar, que você está com a perna machucada, você tem que usar a bengala. Mas se você tem as duas pernas normais, para que você vai usar a bengala? Então, o ser humano, ele pendura a consciência num monte de coisas em detrimento do despertar dele mesmo. Deixa eu dar um exemplo. Eu gosto de incenso de sândalo, aquele cheiro amadeirado. Mas eu não vou acender um incenso para melhorar minha consciência. Claro. Porque minha consciência demanda meu trabalho interno de melhorar a mim mesmo. Então, por exemplo, se eu sinto que o ambiente está ruim, eu não vou acender um incenso para melhorar o ambiente. Eu vou encher o ambiente de energia, vou elevar o pensamento e vou eu purificar o ambiente. Depois eu acendo o incenso porque eu gosto. Cerejinha do bolo. E veja, se eu acender uma vareta para melhorar o nível de consciência meu, eu estou botando mais força numa vareta do que na minha consciência. Mas nada contra o incenso. Mas o problema é a correlação de dependência com aquilo. Então, eu adoro incenso, mas para melhorar minha consciência tem que ser eu mesmo. E isso dá trabalho, não vai ser uma varetinha que vai me transformar. Exatamente. Eu acho que esse é o problema, Wagner. As pessoas, elas não querem ter trabalho. E a projeção astral, ela demanda muito estudo, demanda muito trabalho, entendeu? E não só isso, né? Tudo na vida. Se você vai aprender um idioma, por exemplo, que eu sou professora de inglês, né? E aí eu tenho um curso na internet e as pessoas acham que vão comprar o curso e do dia para a noite elas vão sair falando inglês. Só que assim, eu demorei 10 anos para aprender. Entendeu? Bem como o italiano, o polonês que eu estou aprendendo, e as pessoas, elas não querem ter esse trabalho. Né? Elas querem imediatismo. Como lidar com uma sociedade imediatista? Na área da saída do corpo, principalmente,
Carol, na internet, tem muita gente imediatista, ela quer uma técnica infalível. Eu sempre falo que a técnica infalível é uma pancada na cabeça dela, porque ela desmaia. Aí você vai na hora. E aí sai. Uma anestesia geral também funciona. Aí você fala assim, primeira coisa, estuda um pouquinho o tema para você ter uma visão de conjunto. Tira aí um tempo e leia as principais obras dentro daquela área. Toda área de estudo, ela terá alguns livros clássicos imperdíveis daquela área. Então, procura os livros sérios, nada de brincadeirinha com o tempo. Procura coisa séria e de autores diferentes para não ficar preso numa abordagem só. Aprofunda e, a partir do aprofundamento, você vai notar que o próprio estudo disso já melhora a tua consciência, porque suscita você pensar em coisas além que o teu imediatismo não daria. Então, e dá um tempo para você amadurecer isso. As pessoas não querem, elas querem algo imediatista, elas querem um fast food místico, né? Uma coisa que transforme ela sem ela fazer nada, tipo um suquinho mágico que ela toma e alcança as estrelas, né? Alguma coisa que ela fume e que expanda a consciência. Não rola, tudo isso demanda trabalho. Não existe técnica de crescimento baseada na preguiça, Carol. Não existe nenhuma. A preguiça é completamente oposta a tudo isso. Exatamente. Maravilhoso, Wagner. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar aqui a nossa conversa. E a todas as vezes que você me chamar e quiser bater um papo sobre essa temática toda, eu venho aqui, a gente conversa, eu faço muita live, né? Muita você sabe que o pessoal pediu muito a sua presença aqui, né? Bacana. Fico contente. Foi muito assim. A todos os vídeos que eu faço de entrevista tem teu nome lá, você pode até conferir. Que bom, fico contente, viu? O pessoal curte. Então é isso, gente. Esse foi o Wagner Borges para vocês, com muitos assuntos. Se vocês quiserem mais, deixem as perguntas de vocês aqui embaixo. E aí eu seleciono as melhores e a gente volta aqui, né, Wagner? Carol, se você me permitir, depois que você publicar no YouTube, você me permitir eu publicar também lá no meu canal do YouTube, que lá tem 114 mil pessoas atualmente, né? E mais gente poderá ter acesso que não pega. Claro que sim. Eu vou fazer o download e eu te mando o link. Está com 1 milhão e pouco, né, Carol? 2 milhões e 300. E olha que coisa fantástica, né? E que legal que você está trazendo essa temática aqui, porque chega a muita gente, Carol. É importante a gente que está tendo acesso à mídia, à comunicação, ser positivo e passar coisas. Nós temos criança assistindo, gente da população que não é o iniciado em coisa tal. E nem teria acesso a essas coisas se não fosse por aqui. A preocupação que você tem, eu também tenho, de gerar coisas que sejam educativas, que sejam conscienciais, e sem prender ninguém em doutrina nenhuma. Cada um segue o caminho que achar melhor, mas a coisa que nós estamos aprendendo aqui na Terra são os relacionamentos humanos, Carol, uns com os outros. A gente vai aprendendo e precisamos melhorar muito o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente é. E eu falo por mim mesmo. E é uma luta dentro da gente para poder melhorar um pouquinho. Eu sei que diário, assim você também. Ah, com certeza, é diário. E assim, é uma treta mental, né? Que a gente tem com a gente mesmo, é o dia inteiro naquela treta. E eu acho que o teu trabalho é muito importante nesse intuito, Wagner, porque as pessoas elas precisam, né, enxergar um pouco fora dessa matrix que a gente vive, né? E a projeção astral, para mim, é exatamente isso: é você ir para fora da matrix, é você ver o mundo com os seus próprios olhos e não aquilo que contaram para você. Isso. Porque a gente nasce dentro de uma sociedade onde está tudo pronto. Exatamente. A resposta está pronta. E você, né? Não sei você, mas eu não queria aquela resposta para mim. Eu desde a adolescência também, eu não queria ficar empacotado no que estavam me falando. Exato. Desempacotar dá trabalho, né? E mexer com algo espiritual na Terra é nadar contra a corrente na sociedade consumista e materialista que a gente tem. Mas que legal que a gente não está preso dentro dessa ilusão que só diz que a vida é isto aqui. E é legal quando a gente expande um pouquinho, a dar uma coisa boa dentro da gente. E também é bom que a gente não tem pressa, né? Porque antigamente eu mesmo sendo muito nova ainda, antigamente eu tinha muita pressa de fazer as coisas, sabe? Porque realmente a gente tem essa noção de finitude, né? Sim. Então a gente acha que vai acabar e que a gente tem que fazer agora, porque se a gente não fizer agora, a gente perdeu. E não é bem assim, né? E aí você vai vivendo as coisas com mais tempo, com mais paciência, né? Vai enxergando as coisas de uma maneira diferente. E que bom que você está trazendo pessoas legais. Eu vi a entrevista com o Gevaé, da revista UFO, foi excelente, né?
E é legal você cada vez trazer pessoas que possam passar coisas positivas para contrabalançar as informações confusas. Olha, eu tento, viu, Wagner? É que às vezes as pessoas não me respondem. Eu tento, faço o meu melhor. Às vezes as pessoas não me respondem, mas assim, na medida do possível, sempre que eu puder trazer uma galera legal para poder falar sobre diversos assuntos, porque aí complementa também as coisas que eu falo sozinha, né? Porque eu pesquiso muita coisa, mas é sempre bom ter alguém que é especialista em determinado assunto para poder complementar com coisas que eu, por exemplo, não saberia, entendeu? Legal. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E se vocês gostam de podcast, toda quinta-feira tem o Quinta Dimensão Cast, o podcast que eu faço com a minha amiga Moriá. Na semana passada, nós tivemos a presença de um ufólogo no podcast contando diversos casos de alienígenas. Então, eu sei que vocês gostam desses assuntos. Passa lá, o link tá aqui abaixo na caixinha de mais informações. E para se inscrever no podcast também, está aqui em cima no card. Esse foi o vídeo de hoje, um super beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!